nós nos constituímos aí bem uma boa e combativa minoria. O que nós vimos foi claramente propostas de afronta ao Supremo Tribunal Federal, nem foi uma discussão sobre o poder judiciário. Nós estamos virando, faço aqui uma autocrítica, virando um partido burocrático, discutindo coisas assim elementares, processo, vivendo um pouco em função das eleições. O direito do proprietário é como se fosse o direito de um Deus sobre, assim, direito absoluto. O SUS hoje está fragilizado, foi fragilizado terrivelmente pelo governo anterior, ou pelo desgoverno anterior ao nosso. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Nós conversamos agora com o deputado Patrusano Anias do PT, ele que foi prefeito da cidade de Belo Horizonte, coordena a bancada do PT na Comissão de Constituição e Justiça e conversa agora sobre o endurecimento da lei contra os crimes ambientais e também sobre a ofensiva da oposição na CCJ. Bom dia, deputado. Bom dia, Lara. Bom dia. Quero saudar também todas as pessoas que estiverem aí sintonizadas conosco. É um prazer recebê-la, né? Para começar, eu queria falar com o senhor justamente sobre esse projeto de lei que o senhor é relator e que trata sobre o endurecimento da lei contra os crimes ambientais. O governo agora enviou um projeto de lei que deve ser apensado a esse PL que é relatado pelo senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto e o que ele muda na prática. Não é nenhuma mudança fundamental, não. O que nós estamos propondo, e o projeto do governo também, pelas informações que a gente tem, vem nessa mesma linha, é no sentido de penalizar, né, as pessoas que efetivamente, conscientemente, de forma irresponsável, comprometendo a vida, o bem comum, comprometendo a natureza, se agridem a natureza, né? E muitas vezes em benefício próprio. Então é isso que a gente está querendo, assim, criar uma consciência. Agora, mais importante ainda do que as normas punitivas que nós estamos propondo, no sentido de estabelecermos normas mais rigorosas para proteger as fontes da vida, né? Eu considero também muito relevante e importante nós começarmos também a alargarmos cada vez mais na sociedade o debate sobre a questão ambiental. Já houve alguma conversa com a presidente da CCJ para pautar esse projeto? Olha, ali é uma diferença política muito funda, sabe assim, é claro, eu procuro tratar todas as pessoas com respeito, procuro sempre o caminho do diálogo, né? Respeito as pessoas que pensam de forma diferente, mas nós vivemos no Brasil hoje, isso infelizmente está muito presente aqui na Câmara também, um clima de sectarismo mais pesado, sabe? Muitas vezes acompanhado de agressões, de ameaças de violência, de provocações, e nenhum espaço para o diálogo, para a construção de consensos, de possibilidades compartilhadas, sabe? E nós temos hoje, com todo respeito, eu tenho um diálogo com ela, procuro tratar bem, dialogar, mas a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania integra esse grupo da direita mais sectária, mais extremada, e o espaço de diálogo com ela, de construção de consenso, está muito reduzido, para não dizer inexistente. Até reuniões que nós tínhamos antes das reuniões, né? Todas as quartas-feiras, né? A reunião começa às 2, não, todas as terças, as terças e quartas são as reuniões assim, mais longas, né? Antes das reuniões, nós tínhamos encontro na sala dela para conversar sobre o projeto. Isso já vinha de outras presidências, uma tradição lá na comissão. Essas reuniões acabaram. Então, as decisões são unilaterais, né? E a gente vai enfrentando esse processo democrático, né? Se não há um espaço efetivo de diálogo, de construção de consenso. Esses projetos relacionados com o meio ambiente, como eu disse, são projetos que atendem a poderosos interesses econômicos, né? E os projetos relacionados com a afronta direta ao Supremo Tribunal Federal, a tentativa de anistiar os golpistas do 8 de janeiro, né? De 2023, né? São projetos que atendem claramente a uma ideologia, nessa linha que eu disse de confronto, inclusive, com os princípios e valores democráticos. Então, o senhor acha que não deve correr esse projeto, por enquanto, na CCJ? Nós vamos trabalhar para que ele corra, fazer a nossa parte. Agora, no final, vamos trabalhar com as pessoas, sabe? Mas eu não tenho, assim, nenhuma segurança disso, e nem mesmo segurança de que ele seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos fazer todo o nosso esforço. Por isso que eu acho importante também nós abrirmos o debate político para a sociedade. As pessoas têm que ver a política como um espaço de extensão de suas vidas, né?
Quando nós falamos de política, estamos falando de políticas públicas. Meio ambiente, segurança pública, educação, saúde, cultura, política de geração de trabalho, emprego, renda, moradia digna, né? Essas questões dizem respeito à vida das pessoas e elas são encaminhadas aqui através da política. O senhor comentou sobre essa ofensiva da direita na CCJ, principalmente em relação ao PL da anistia, ao pacote anti-STF. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essas sessões que aprovaram esse pacote e que o senhor esteve como um dos combatentes contra ele, o senhor, o deputado Chico Alencar. Isso. Eu até anotei aqui, eu acho que vale a pena. Teve um dia, algumas sessões, não foi só um dia, não. Não foi uma única reunião na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, não, mas alguns dias lá, as reuniões às vezes sucedem, nós procuramos também aprofundar os debates, a reflexão e tudo, mas foram 4 ou 5 projetos aqui devidamente relacionados só sobre afrontas ao Supremo Tribunal Federal. Claro que todas as instituições humanas têm limites, nós humanos temos limites, e a busca do aperfeiçoamento é permanente, seja no plano pessoal, seja no plano coletivo, né, no plano também das instituições da democracia. Então é claro que o Poder Judiciário no Brasil precisa ser também aperfeiçoado, né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito na democracia brasileira é a demora das decisões do Poder Judiciário, inclusive na primeira instância, segunda instância, desde o início dos processos. Agora, nós aqui também no Poder Legislativo temos também as nossas limitações e precisamos fazer, na melhor tradição cristã, o nosso exame de consciência, né? A nossa autocrítica para buscarmos caminhos melhores em diálogo com as pessoas, democracia participativa, maior agilidade nos projetos que efetivamente promovem o bem comum, o desenvolvimento do país, a justiça social, né? Assim, então, essas discussões devem ser feitas, mas o que nós vimos foi claramente propostas de afronta ao Supremo Tribunal Federal, nem foi uma discussão sobre o Poder Judiciário, né? Especificamente o Supremo, como uma medida de retaliação, né? de confronto em face da posição do Supremo a partir da tentativa de golpe do 8 de janeiro, das pessoas que estão sendo processadas, as posições corretas que o Supremo Tribunal vem tomando em muitas questões. Então nós tivemos uma afronta com a sequência de projetos procurando restringir os espaços de atuação do Supremo, até mesmo penalizando a atuação de ministros do Supremo, e por isso nós nos colocamos também de uma forma vigorosamente contrária a esses projetos. Em um primeiro momento, nesse segundo semestre, essa ala mais governista, da qual o senhor faz parte, conseguiu barrar esses projetos, né? Atrasou um pouco a discussão, usando os pedidos de vista e também com uma ajuda muito importante do Centrão, né? A União Brasil, o PSD. Em algumas questões. Isso. O que mudou? E que esses partidos, de repente, começaram a votar com o PL. Para o senhor, o que mudou? Essas questões fundamentais relacionadas com a questão ambiental, com os limites também ao direito de propriedade, outra questão também quando vem muitos projetos, lá, esses projetos relacionados com a questão ambiental e outros, aflora a discussão sobre o direito de propriedade. Eu defendo o direito de propriedade, é claro, mas o direito de propriedade deve estar adequado às exigências do interesse comum, do bem comum, da justiça social. Por isso que todas as nossas constituições, desde 1934, as nossas constituições falam sempre em função social da propriedade. Então, o direito de propriedade deve estar adequado também às exigências do interesse público. O ser humano não existe sozinho. Tem os direitos individuais, mas nós vivemos em comunidade. Portanto, existem também os direitos sociais, os direitos coletivos, os direitos comunitários. E hoje, além da função social da propriedade urbana e rural, nós temos que falar também da função ambiental, a proteção ambiental da propriedade. Então, quando a discussão cai sobre esses temas, sabe, assim, mais a questão da propriedade, questão da segurança, alguns temas, assim, esse tema nós estamos vendo aqui, mesmo a questão do Supremo Tribunal, né, que há uma divisão muito forte, sabe? E muitas vezes as forças mais à direita, da extrema-direita, conseguem, nesses temas, especialmente, atrair também as forças de centro. E às vezes nós nos restamos meio só. Você lembrou o deputado Chico Alencar, né, um grande companheiro do PSOL. Então as bancadas do PT, do PSOL, do PCdoB e mais alguns ali que se estão mais próximos da gente, nós nos constituímos ali bem uma boa e
combativa minoria. E agora eu queria pular um pouco o tema. A gente concluiu as eleições municipais no último domingo, dia 27. Em Belo Horizonte a gente teve um movimento importante. Eu queria que o senhor comentasse principalmente sobre o movimento do PT em Belo Horizonte. O senhor foi o penúltimo prefeito do PT em Belo Horizonte. Depois do Fernando Pimentel, o PT não conseguiu mais eleger nenhum prefeito na capital. Esse ano optou por lançar o deputado Rogério Correia, que terminou em 4º lugar, se não me engano. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco esse movimento. O que aconteceu com o PT em Belo Horizonte? Primeiro tem que fazer uma análise, contextualizar a nossa grande e querida capital de Minas, né, Belo Horizonte, no contexto nacional e internacional. Aquilo que nós já colocamos aqui, né? Há, inegavelmente hoje, um grande avanço das forças da direita, das forças mais conservadoras no mundo inteiro. É claro que há também uma reação das forças democráticas. Nesse quadro eu vejo também que realmente houve um retrocesso grande, um recuo grande do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte. Eu sou militante histórico do PT, eu vejo hoje que o PT apresenta graves limitações em Minas Gerais e em Belo Horizonte. O Partido dos Trabalhadores, né, como principal partido do campo da esquerda democrática, nós precisamos repensar a nossa atuação em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Há quanto tempo que o PT em Minas e em Belo Horizonte não promove um evento efetivo, não promove debates, seminários, boas publicações, né? Relações com a juventude, com as pessoas, né? Um partido encolhido. Então eu vejo que há essa onda da direita, que é geral, e nós também, do Partido dos Trabalhadores, do campo da esquerda e outras forças de esquerda, contribuímos sim para esse avanço com o nosso silêncio, com a nossa... Eu vou me colocar também no plural aqui, fazendo a minha autocrítica, né? Porque eu sou um militante histórico do PT. Nós realmente não nos colocamos à altura, e espero que a gente agora se coloque, nos próximos meses, nos próximos anos, né? Que a gente faça uma autocrítica vigorosa e que a gente retome um caminho, né, de interlocução com as pessoas, com a sociedade, com a juventude, com as escolas, com as igrejas, com os movimentos sociais, né? Que a gente traga proposta, o que nós queremos. Uma coisa fundamental para o PT hoje, né, é colocar propostas. Então eu penso que são alguns exemplos que eu estou dando. Eu acho que nós temos que afrontar algumas questões. Nós estamos virando, eu faço aqui uma autocrítica, virando um partido burocrático, discutindo coisas assim elementares, processo, vivendo um pouco em função das eleições, né? E nós temos que ir para as eleições com propostas, com projetos, com prioridades, estímulo. Por isso que eu defendo abrir o tempo eleitoral aí mais, sabe? Para que a gente possa começar, de fato, a fazer um grande debate democrático com a sociedade, que não foi feito em Belo Horizonte. Essa eleição agora foi razoável, não fomos bem com o Rogério, que eu apoiei intensamente, defendi, fui para frente, mas a vitória do atual prefeito também impediu a conquista da direita, né? Agora fica essa questão também, além dos votos da direita e tudo, essa questão das abstenções, que mostram um crescente descrença em relação à política. Isso, para o ponto de vista da democracia, é muito grave e ameaçador. E Belo Horizonte, como uma cidade libertária, democrática, certamente nós vamos começar a refletir essas grandes questões a partir de Belo Horizonte. E eu, pessoalmente, também entrei com muita convicção na campanha do Rogério, porque eu acho o Rogério uma pessoa muito valorosa. Nós somos amigos há muitos anos, né? Fomos vereadores juntos em Belo Horizonte. Nós temos a mesma trajetória política. Hoje estamos colegas aqui na Câmara. Estamos no Partido dos Trabalhadores desde o início, né? Então eu penso que é uma candidatura também representativa nesse momento. E acho que foi bom, mesmo tendo um resultado eleitoral muito aquém do que nós esperávamos e para o qual trabalhamos, né? Eu penso que a presença dele foi nesse sentido vivo. Nós elegemos 4 vereadores e mais 2 na nossa frente. Sabe assim, o PSOL 3, né? Então, o bancário, são 9 vereadores. Houve um aumento, uma melhoria efetiva dos nossos quadros políticos na Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte. Isso tem a ver com a candidatura do Rogério, com a candidatura do PT, com a nossa aliança, inclusive, né? Não só a aliança da frente, como também depois a composição com o próprio PSOL, né? No sentido de alargarmos. E conseguimos também, participei ativamente do processo com o Rogério e também com o meu filho, né? O vereador Pedro Patrus. Eu andei bastante por Belo Horizonte e senti que a cidade tem caminhos ainda para nós retomarmos com muito vigor, né, os valores culturais, os valores democráticos, né, os valores libertários que fazem parte da história de
de Belo Horizonte, sabe? E buscarmos também sempre esse caminho, vamos tentar buscar também esse caminho da integração com outras forças políticas, mas o caminho prioritário para nós é a conversa com a sociedade, né? Com as pessoas, né? No sentido de recolocarmos os nossos princípios e valores na nossa querida capital de Minas. Eu penso que o Partido dos Trabalhadores, é isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou muito preocupado com pessoas, quem vai ser o próximo presidente. Eu pretendo dar a minha contribuição, conversar com as pessoas dentro do PT, também fora do PT, com os movimentos sociais, os desafios que nós temos hoje. Sabe? Eu acho que o PT está devendo à sociedade brasileira. E como estamos devendo à sociedade de Minas Gerais, especialmente, à sociedade de Belo Horizonte, de muitos municípios e estados pelo Brasil afora, devendo em termos de propostas claras. Essas questões que eu mencionei aqui, eu mencionei a educação, mencionei a questão da terra, da questão ambiental, da função social e ambiental da propriedade, nós temos outros desafios enormes também. Retomar, consolidar o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é uma grande conquista do Brasil. O SUS hoje está fragilizado, foi fragilizado terrivelmente pelo governo anterior, ou pelo desgoverno anterior ao nosso. Então, temos que colocar o SUS no seu devido lugar, garantir assistência médica de uma maneira eficaz, efetiva, para as pessoas, para as famílias com maiores necessidades, que não pode ficar pagando seguro e garantir o SUS no mesmo nível dessas empresas de saúde, né? Na mesma linha, outros desafios no campo da cultura, sabe? Nós enfrentamos hoje uma mudança enorme na questão do mundo do trabalho, do mundo sindical. É uma grande mudança. Como enfrentar essas mudanças, aprofundarmos as nossas reflexões sobre isso, irmos ao encontro, né, das pessoas que trabalham, estão trabalhando aí por conta própria, né, tentando criar o seu empreendedorismo, mas estimularmos também a economia solidária, a questão do cooperativismo, como possibilitar a melhoria de vida das pessoas, seja no interior, nas pequenas cidades, na zona rural, seja nas cidades maiores. Eu acho que está faltando mais vida ao PT em termos de conteúdos, de projetos. O PL da anistia é um ponto importante que deve ser discutido aqui na Câmara nos próximos meses. O senhor já falou sobre isso na CCJ. Eu queria que o senhor falasse qual a avaliação do senhor em relação a esse PL. Dá para ser votado já? Precisa ser mais discutido? Não, eu fui claramente contrário. Fui uma manifestação muito, né, respeitosa. Eu não confundo política com questões pessoais, de agressões pessoais. Procuro sempre respeitar as pessoas, inclusive os adversários, inclusive aqueles que nem sempre nos respeitam, né? Mas eu coloquei de maneira muito clara. Eu acompanhei atentamente o que foi o processo de 8 de janeiro. Mais à frente, a gente pode discutir essa questão, mas não agora, até porque essas ameaças continuam, né? Nós estamos vendo aí constantemente, inclusive aqui na Câmara, projetos de lei, iniciativas que ameaçam constantemente o Estado democrático. Então nós estamos vivendo no Brasil hoje, na minha opinião e nas minhas reflexões de um militante histórico, de uma pessoa que se debruça muito sobre o Brasil, inclusive estudando a nossa história e tudo, eu penso que é o momento que nós temos que preservar a democracia. Porque existem forças políticas, econômicas, poderosas, né? Existem outras forças que estão trabalhando para quebrar o nosso Estado democrático de direito e fazer prevalecer os seus interesses. Ao mesmo tempo que há também, eu quero lembrar isso, né, uma questão também de uma disputa ideológica presente, né? Eu acho nesse sentido que eu penso que nós da esquerda democrática, do Partido dos Trabalhadores, né, nós temos que nos colocar com mais vigor com as nossas propostas, sabe? Porque a direita está colocando as suas propostas, que eu considero perversas do ponto de vista do projeto nacional, da nossa soberania, do povo brasileiro, mas estão colocando, né, assim, eles defendem a propriedade como um direito sagrado, intocável e absoluto. Nenhuma concessão à questão ambiental, o direito de propriedade, o direito do proprietário é como se fosse o direito de um Deus sobre, né, assim, o direito absoluto. Querem o Estado mínimo para os pobres, para as classes trabalhadoras, para a classe média assalariada, e máximo para eles, sabe? Assim, mas é o que eles estão defendendo, né? Essa questão do Estado, cada vez menos políticas públicas. Defender a escola privada, o homeschooling, né? Então, eu penso que está na hora também de nós colocarmos com vigor, com respeito, sempre numa linguagem elegante, democrática, né? Na linguagem de diálogo, mas colocar o nosso compromisso com esses valores da democracia. Olha.
o nosso projeto com a escola pública, com a saúde, né? O direito de propriedade, sim, mas o direito de propriedade limitado pelas exigências maiores do bem comum, do convívio social, da fraternidade, das questões sociais e das questões ambientais, né? Quer dizer, a pessoa inserida na comunidade, pensar os direitos do indivíduo, sim, os direitos e garantias individuais, muito presentes na nossa, está aqui sempre presente comigo, né? Nossa Constituição, mas também os direitos individuais hoje aqui na Constituição, conformando os direitos fundamentais, eles também têm a ver, né, com os direitos coletivos, com os direitos relacionados com a sociedade, com o bem comum, com a vida social. O senhor acredita que na atual composição da Câmara não é um ambiente um pouco hostil para essas propostas? Sim, mas pode ser, né? Há uma correlação de força aqui na Câmara que não é favorável a nós, não, sabe? Mas a gente defende aquilo que a gente acredita, né? Nessa reta final de ano legislativo, quais são as prioridades do senhor na CCJ? Exatamente, né? Essa questão primeiro, lá nós temos uma linha mais defensiva mesmo. Estou colocando que nós somos minoria, né? Então nós temos uma linha mais de defesa desses valores. Mas sempre que possível, dando ênfase a esses pontos que eu mencionei aqui, que são fundamentais, sabe? A questão da educação vai ser um tema que vai ocupar um espaço cada vez maior na minha vida, nessa perspectiva de uma visão integrada da educação, né? Desde a educação infantil, desde as creches, como eu disse, até a universidade, discutindo condições dignas de trabalho, salários decentes para professoras, professores e pessoas que trabalham em educação, mas discutindo também a questão dos conteúdos curriculares, né, da pedagogia, né, assim, o que nós queremos para as nossas crianças, os nossos jovens, como despertar neles, além do conhecimento efetivo, das disciplinas que formam para o conhecimento, também a questão da relação com os outros, a questão democrática, a relação com a natureza, né, a questão... Um outro tema ligado à educação também, que faz muito parte da história do Brasil, a questão da cultura. Eu penso também que o Brasil precisa ser melhor colocado por nós mesmos, certo? Então eu pretendo também trabalhar mais intensamente a frente que nós constituímos aqui, né? Nós constituímos a frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Eu penso que nós precisamos trabalhar também bem essa questão da soberania nacional e sempre buscando um trabalho aqui na Câmara, mas também um trabalho na sociedade, nos movimentos, viajando pelas estradas e pelos caminhos de Minas e do Brasil.